Oi, turma, boa tarde. Bom, na aula de hoje vamos fazer os estudos sobre os monômios. Monômios são expressões algébricas e já estudamos as expressões algébricas nas aulas anteriores, assim como o valor numérico de uma expressão algébrica. Na aula de hoje vamos estudar os monômios. Mas afinal de contas, o que são monômios? Monômio é também chamado de termo algébrico. Então, podemos dizer o seguinte, que numa questão pode aparecer a palavra monômio, como pode aparecer a palavra termo. O segundo termo de uma expressão algébrica, o terceiro termo de uma expressão algébrica, o primeiro monômio, o segundo monômio, o terceiro monômio de uma expressão algébrica. Entenderam? É preciso que vocês saibam o que é monômio. Monômio, também chamado de termo, é uma expressão algébrica, certo? Então, monômios são expressões algébricas representadas apenas por um número, como eu posso dizer aqui para vocês que o número 15 é um monômio. Este monômio é formado apenas por um número, o número 15, certo? Bom, também podemos dizer que um monômio é uma expressão algébrica formada apenas por uma variável. Observe aqui no exemplo abaixo. Temos o quê? X elevado a 2. Pronto. Quem é a variável desta expressão algébrica, ou desse monômio? O 2. Não, o 2 não. O 2 é o expoente de x. Quem é a variável? É a X. x. Não é x que vai variar de número? Você pode escrever aqui no lugar de x o número 3, 3 elevado a 2. Você pode escrever no lugar de x 4, 4 elevado a 2. Você pode escrever no lugar de x 5, 5 elevado a 2. Então, x não está variando? Sim ou não? Sim. X está variando, portanto, x é chamada de variável. Temos quantas variáveis aqui nesse monômio? Uma só variável. Pronto, só temos uma variável. Conforme diz a Uma definição, variável? só tem uma variável, Gil. Se apareceu apenas uma variável, é também chamado de monômio. Também, monômios são expressões algébricas representada por uma multiplicação de números e variáveis. Observe aqui no exemplo abaixo. Este daqui, ó, 7,5x. 7,5x é o mesmo que? 7,5 vezes X. Isso. Temos aqui uma multiplicação de um número por uma variável. Sim. Pronto. Então podemos dizer que esta expressão algébrica é um monômio. Monômio. Muito bem, João Felipe.
Bom, então pode ser, o monômio pode ser formado apenas por um número, o número 15 é um monômio, pode ser também formado apenas por uma variável, ou seja, formado pela variável x. A variável x está multiplicando por ele mesmo duas vezes, né? Que x elevado a 2 é o mesmo que x vezes x. E o monômio também é uma expressão algébrica formada por uma multiplicação de números e variáveis, como vocês podem observar nestes dois exemplos aqui, ó. 7,5x é o mesmo que 7,5 vezes x. E menos 10a elevado ao expoente 3, b, é também um monômio, porque o que temos aqui, É, o professor, a resposta é 10A sobre 3 vezes B ou é 10 vezes 3 sobre AB? bom, a resposta é o seguinte, menos 10 vezes a elevado ao expoente 3 vezes b. Temos aqui uma multiplicação de um número, o número menos 10, por, por duas variáveis, né? As variáveis a e b. Lembram que a pode ser igual a 2, 2 elevado a 3. A pode ser igual a 3, 3 elevado a 3. A pode ser igual a 4, 4 elevado a 3. A pode ser igual a 5, 5 elevado a 3. Então, A é uma variável, porque ela varia. Assim como B pode assumir qualquer valor real, ok? Agora tem uma condição, pessoal. Para nascer um monômio, a variável não pode estar no denominador nem no radical. Repetindo, para ser um monômio ou um termo algébrico, a variável não pode estar de jeito nenhum no denominador e nem no radical. Vocês podem me citar um exemplo aí? Citar um exemplo? 4 sobre 5? Não, 4 sobre a variável. Não pode estar no denominador. 4 sobre x, pode ser? Pode ser. Pronto. X está no denominador. Do... Isso aí é um monômio? Sim ou não? Observe o que diz a definição. São Não é expressões um monômio. algébricas representadas apenas por um número, ou apenas uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Se a variável estiver no denominador, temos um monômio? Não, Pronto. Então, 4 sobre x não é um monômio. um monômio. Uma, Radical. Vocês lembram dessa palavra? Radical? Quem lembra de radical aí? Raiz. Lembra de raiz quadrada? Quem lembra de raiz quadrada? X, se eu colocar o x aqui dentro, ele está dentro do radical. Radical nessa letra V aqui, parecido com a letra V? Uhum. Quem é que está no radical? Não é a letra X? Sim, Sim. Então, podemos dizer que a raiz quadrada de x é ou não é um monômio? não é um monômio. Pronto, não é.
Um monômio. Dúvidas aí, gente? Não. Vocês querem que explore mais algum exemplo da definição de monômio? Vocês podem citar um exemplo aí para enriquecer a nossa aula. Se não há, então podemos seguir, certo? Gente, em um monômio temos as seguintes partes. Eu já vou falar para vocês. Está na página 108. 8. E o monômio, ele tem duas partes. Ele é formado pelo coeficiente e pela parte literal. O coeficiente é o número que você já conhece. Está lá escrito 5. 5 só pode ser 5. Tem lá escrito 7. 7 só pode ser 7. 7 não pode ser nenhum outro número. Já tem um valor determinado. Isso é o coeficiente. E a parte literal? Bom, a parte literal envolve as variáveis. Envolve uma variável ou um produto de variáveis. Bom, a partir da explicação, eu peço a vocês que me digam quem é o coeficiente desse monômio e quem é a parte literal desse monômio aqui, ó. O 3 é o coeficiente e o x é a parte literal. Pronto, 3. Muito bem, João Felipe. 3 é o coeficiente e x é a parte literal. Seguindo o mesmo raciocínio, no exemplo abaixo, me digam aí, quem é o coeficiente e quem é a parte literal? 10 é o coeficiente e elevado a 3b é a parte literal. Muito bem, Bia. Menos 10 é o coeficiente e a elevado ao expoente 3, ou seja, a elevado ao cubo, b é a parte literal. Deixa eu só corrigir aqui. Vocês precisam saber identificar quem é o coeficiente e quem é a parte literal, porque a partir daí vocês vão efetuar a adição algébrica, a soma e subtração de monômios, a multiplicação e a divisão de monômios. Então, é preciso que vocês saibam identificar quem é o coeficiente e a parte literal, ok? Sem esse conhecimento vai dificultar na resolução das Ô, contas. professor, o monômio, para, tipo assim, fazer a resolução dele, é que nem na equação, divide a primeira parte e a segunda parte? Na equação você vai utilizar os dois membros de uma igualdade. No monômio, até então, vocês não vão utilizar a igualdade. Só vai estar lá a expressão algébrica. Por exemplo, tiver lá 3a mais 2a. Quanto é 3a mais 2a? 5a, Pronto. O que é que você fez? uma soma. Você somou quem? O 3a mais o 2a. Não, você somou quem? O 3 e o 2. Que são quê? Coeficientes. São coeficientes ou parte literal? São coeficientes. Pronto, você somou os coeficientes destes monômios, 3a e 2a. Se por acaso tiver o seguinte exemplo, 10xy menos
2xy. Qual é o resultado? Repete a pergunta, por favor. 10xy menos 2xy. 12xy. Vou escrever aqui, ó. 10xy menos 2xy. Ah, 8xy. O que é que você fez? Eu somei a parte coeficiente. Você subtraiu os coeficientes, É, que são subtrair 10 e 2. 2. A parte literal deles é o quê? Tem aqui xy e xy. Ou são o quê? São letras. São iguais, não é isso? xy, xy. São iguais. Então Professor, você pode efetuar a operação 10 menos 2, 8. xy. Aí se tiver aqui, por exemplo, ó, se tiver aqui 3A mais 2B. professor, Oi, Bia. o Beatriz. seu áudio travou para mim no momento em que o senhor estava falando sobre a soma do 3A mais 2A. Pronto. Mas você consegue me escutar agora? Consigo. Eu só não consegui entender o que o senhor tinha falado. Tava Ó, travando. 3A mais 2A é igual a 5A. Somou 3 mais 2 igual a 5. 5 o quê? A. E a parte literal desse monômio aqui é formado pela variável A. E a parte literal desse outro monômio é formado também pela variável A. 3 mais 2, 5. Foi possível porque a parte literal é igual dos dois. Agora, 3A mais 2B, você não faz nada. Não calcula. Por quê? Porque a parte literal não é igual. E o resultado seria qual? Conjunto o quê? 3A mais 2B. Essa é a resposta. Porque a parte literal é diferente? A parte literal é diferente, vocês não efetuam a soma ou subtração, não. Ô, professor, tem uma questão aqui no livro da página 9 que é bem assim. X mais 2y. Nesse caso, o resultado é x mais 2y, né? Porque a parte Isso. literal é diferente. Porque as partes literais não são iguais. Entendi. Ok? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? João Felipe? Beatriz? Ia? Não. Nenhuma dúvida. Davi Fonseca? Ariel? Então podemos seguir, né, pessoal? Sim, Bom, sim, professor. vocês já sabem identificar quem são os elementos de um monômio, as partes de um monômio. Coeficiente são os números e a parte literal são as variáveis. Outra coisa, pessoal, vai ter gente que vai se confundir e vai errar a questão. Quando tiver aqui, por exemplo, x elevado a 2, y. Quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Coeficiente é o 2? Eu acabei de dizer que ia ter gente que ia errar. Eu disse, esse 2 aqui não é coeficiente. Esse 2 aqui é o expoente e vai indicar quantas vezes o número x vai multiplicar por ele mesmo. Na verdade, o coeficiente não é 2. É o Nesse X? exemplo. Não, o x, lembra que quem é que fica na parte literal? São as variáveis. Quem é que fica no coeficiente? São os números. Ou seja, o que não muda. Se tiver lá escrito 5, 5 só pode ser igual a 5. 5 não pode ser nenhum outro número. É uma constante. 5 será sempre hoje,
amanhã e eternamente 5. Entenderam? Como vocês podem observar aqui, ó, você tem um 3. Esse 3 ele não pode ser nenhum outro número, ele sempre será 3. Então, ele é coeficiente, ele é constante, ele não varia, entendeu? Vocês podem definir como coeficiente como uma constante, o que não varia, e a parte literal como a parte que varia, entendeu? Entendi. Uma parte do monômio é uma constante, ou seja, não varia de jeito nenhum, e a outra parte do monômio é formado por variáveis, sempre está variando de valor. Observe aqui 3A mais 2B. 3, o número 3 é uma constante, não varia, sempre será 3. Agora, a letra A é uma variável. A letra A pode ser igual a 1, pode ser igual a 2, pode ser igual a qualquer número real, inclusive números decimais. A pode ser igual a 1,5, A pode ser igual a 0,7. Entenderam? Sim. 2 é a constante, 2 sempre será 2. 2 nunca vai ser igual a 1, igual a 5, ser substituído por outro número. 2 sempre será 2. E B, ele pode ser qualquer valor real. Ele pode ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, entendeu? Então, o monômio é formado pelo coeficiente, que é a constante, não varia, e pela parte literal, que é formado por uma ou mais variáveis, que varia, tá bom? Então, o coeficiente deste monômio aqui é que número, pessoal? Do monômio x elevado a 2y. Porque a parte literal desse monômio é x elevado a 2y. E quem é o coeficiente? Deixa eu ver se alguém acerta aí. Não tem, professor? Tem sim. Quem é o elemento neutro da multiplicação? 1. 1. Então, o coeficiente é o número. Conseguiram acompanhar? 1 vezes x. 1x é igual a... Não, professor, o senhor não chegou a explicar, não. Pronto. No momento que a internet caiu. Tem problema não. Essa parte anterior aqui, vocês têm alguma dúvida em relação às partes de um monômio? Não. Ok. Bom, então vocês não vão errar mais essa questão não, né? Acho que não. Não. Não coloquem o expoente como coeficiente, viu? Ó, observações. O número 1, já sabemos que é o elemento neutro da multiplicação. Então, como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, temos que 1x é igual a x, não é? E 1... Ô, professor, sua voz está travando. É só para mim? A voz aqui está cortando? Dá para me escutar? Sim. Dá para me escutar melhor agora? Agora sim. Pronto. 1a elevado a 2, x elevado a 3. Podemos escrever que esta expressão aqui é igual a... Ô, professor, eu não escutei a explicação do senhor, não. Não entendi o que é que o senhor está falando, não. Não, ó, no livro de vocês, na página 108, temos as seguintes observações, duas observações. A primeira diz o seguinte: como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, temos que 1x é igual a x, X. certo? E 1a elevado ao quadrado, x elevado ao cubo, é o mesmo que A A elevado elevado ao ao quadrado quadrado e e x x elevado elevado ao ao cubo. a elevado ao quadrado, x elevado ao cubo. Ok? Quem é o coeficiente deste monômio? 1. Isso, muito bem, Beatriz. E quem é a parte literal?
É A sobre A ao cubo e o X elevado ao... Peraí, também. A elevado ao quadrado e X elevado ao cubo. Quem falou foi quem? Eu, Beatriz. A Beatriz. Ah, certo. Deixa eu me organizar aqui novamente. Parte literal. Bom, temos aqui na letra B 2 itens. Menos 1, x. Aí seria menos Aqui, X? ó. Isso, menos 1x é igual a menos x. Tá um barulho do caramba aqui. Menos a elevado ao quadrado, x elevado ao cubo é igual a... Menos A elevado ao quadrado e X elevado ao cubo. Pronto. Ok. Dúvidas? Não. Então podemos seguir. Peraí, o professor, Pode a falar. fórmula B desse menos A ao quadrado, o coeficiente continua sendo 1, né? Repete, por favor. A questão B Quem está falando agora? Beatriz. Beatriz. A questão B do Hum. menos A elevado ao quadrado, o coeficiente vai continuar sendo 1, né? Não. Quem é o coeficiente aqui? Quem é o coeficiente? Que número real é o coeficiente? Me digam aí, pessoal. Se no de cima o coeficiente é 1, nesse daqui vai ser... Se esse de cima aqui, ó, que eu estou me referindo, Menos ó, 1. menos 1. Ok? Mais alguma dúvida? Deixa aí que eu vou tirar print. Pode ir. Pronto, então podemos seguir. A segunda observação é que quando o coeficiente de um monômio for igual a zero, esse monômio representa sempre o número real zero. E é chamado de monômio nulo. Vamos lá. Então, 0x é igual a... 0. Ok. 0a elevado ao quadrado, x elevado ao cubo é igual a... 0. 0. 0mn elevado ao quadrado é igual a... 0. 0. Estes monômios são chamados de Monômio nulo. monômios nulos. Ok. Gente, vocês sabem que tem situações que vocês podem inserir o conhecimento de monômios. É claro que quando vocês vão a uma praça, como está nesse problema aqui, vocês realizando as medições, vocês vão descobrir qual é a medida de cada um dos lados. Mas se por acaso vocês não sabem qual é a medida desse lado aqui, o lado horizontal dessa praça, vocês vão chamar de uma letra, porque essa letra se refere a um valor desconhecido, ok? E da mesma forma esse lado vertical, se vocês não sabem qual é a medida desse lado, vocês vão chamar de uma letra. Bom, se eu chamar essa de x, eu vou ter que chamar o lado vertical de uma outra letra, a letra y. Bom, uma praça retangular cujas medidas dos lados expressas em unidades de comprimento são x e y. Qual é a expressão algébrica que representa a área desta praça? Bom, quem lembra aí qual é a fórmula da área desta figura geométrica aqui que vocês estão vendo na tela?
Ô, Primeiro, professor, que figura é essa? é x elevado a 2? Ou x elevado a expoente 2? Não, que figura é essa aqui primeiro? Que figura é essa? Retângulo? Retângulo, pronto. Qual é a fórmula da área de um retângulo? Multiplica os lados. Isso, multiplica os lados. Muito bem, Davi. Você vai multiplicar o lado horizontal pelo lado vertical. Ficando assim, ó. O lado horizontal tem medida x, vezes o lado vertical tem medida y. Então, qual é a expressão algébrica que representa a área dessa praça? xy. xy. E xy é o que, gente? xy Monômio. é o quê? É a parte literal? Não, xy é a Uma parte expressão literal, isso. algébrica. Xy é a parte literal, mas isso aqui tudo é o quê? Uma expressão algébrica? E que É expressão algébrica é monômio. essa? Monômio. Monômio. Monômios. Então aí vocês podem me dizer quem é o coeficiente, quem é a parte literal, quem é a constante. Coeficiente é 1 e a Pronto, a parte literal é constante é xy. 1. A parte literal é XY. Isso, a parte literal é a parte variável, né? É. A parte constante é o coeficiente e a parte literal é a variável, que varia. O que vocês estão achando deste assunto? Estão gostando? Está Não, sendo tá fácil. difícil. Na Tá prática, bom. não. Tá sendo de boa. Estão achando estranho ou fácil, difícil? Interessante. Tá fácil, professor. Pronto. Se está interessante, é bom sinal. Isso vai ajudar a trabalhar os conteúdos mais avançados. O Tá professor bom? ajuda querendo saber por que é letra A. Porque essa letra A maiúscula, É. área, A de Ah, área. Se tivesse comprimento, aí vocês escreveriam C de comprimento. Se tivesse pedindo qual é a expressão algébrica que representa o perímetro, P de perímetro, entendeu? entendi. Pronto, pode perguntar, viu? Fique à vontade. A aula é de vocês. Mais alguma dúvida? Não. Podemos seguir? Tirar print. Pronto, pode tirar o print. Pode ir. Pronto. Aqui temos mais um problema envolvendo monômios. Lucas vai à lanchonete comprar pastel, que está sendo vendido a R$ 7,50. Pastel de ouro, oxe. Pastel hoje está R$ 7 mesmo. Oxe, pastel da Nike, é? Mas pastel tá nesse preço mesmo, R$ 6, R$ 7, R$ 5. Tá nesse preço mesmo, Bia. Você já está comprando pastel onde, professor? Depende do sabor do pastel, se é de carne de sol. Aqui onde eu. Depende. Na Na Cidade Nova ali tem dois lugares que vende no meu pastel. antigo bairro, o pastel era tipo, pegava 3 por 5. Mas é o pastel Era do bom. grande. Esse é o pastel do grande, que é frito na hora. Sim. Gente, mas uma hora, se não for esse preço, uma hora vai chegar esse preço. Todo ano o salário aumenta, todo ano os preços das coisas aumentam. Ó, qual é a expressão algébrica que representa o preço, ó? Aí, cadê Bia? Preço, ó. P de preço, né? Igual de X pastéis. Bom, um pastel custa quanto? 7,50. 7,50. Um pastel custa 7,50. Então, 7,50 vezes 1 é igual a 7,50, ok? Dois pastéis custam quanto? 15. R$ 15. Três pastéis custam quanto? Estão esperando eu responder, não é?
Tô de olho em vocês, viu? E aí? 22,50. Muito bem. Quem falou aí foi Cauã? Cauã do oitavo C. É, 22,50. E o preço de X pastéis? 7,50x? 7,50x. É porque não sabemos o valor, literalmente. O valor do pastel é 7,50. Isso. E esse X aqui é a variável. De É. acordo com a quantidade de pastéis que você for comprar, você pode pagar mais ou pagar menos. E, tipo, aí tá mostrando literalmente quantos pastéis ele comprou. Nós não sabemos, então a gente usa o X. É, pronto. Diz aqui a quantidade, diz assim quanto ele comprou, mas não informa a quantidade, não é? É, exatamente. Tipo, ele Pronto. pode Agora ter comprado, sei lá, 7 pastéis. A gente não vai saber, aí tá com X. me digam aqui, 7,50x é o quê? 7,50 vezes x, mais um monômio. Isso é o quê? Um monômio. O monômio. Me digam aí, quem é o coeficiente, ou seja, a constante? A 7,50. 7,50. Pronto, E o X é a parte 7,50. literal. E quem é? Eu posso escrever 7,5, viu, gente? Quem é a parte literal? X. Quem é a parte literal? X. X. Só para lembrar vocês que 7,50 eu posso escrever como 7,5 e 7,5 é diferente de 7,05. Entenderam? Entendi. Para vocês não se atrapalharem na hora da avaliação. Ok? Ok. Podemos ok. seguir? Sim. 20. Aí temos aqui as atividades da página 109, certo? Vocês vão responder as atividades da página 109. Eu já respondi. Já, ótimo. Ótimo. Eu ainda não. Pronto. Então vocês vão responder, tá bom? Entrega até que dia, Agora, professor? professor. Eu vou informar vocês a data de entrega, tá bom? Certo, certo. Podemos seguir? Sim. Está cansativo para vocês aí, pessoal? Não, não. Não, tá de boa, nós já que acostumamos a estudar na online. Então, eu vou seguir aqui agora com grau. Grau de um monômio. Na página 110 do livro de vocês. Ó, vamos determinar o grau de um monômio. Em seguida, vamos aprender a determinar o grau de um monômio em relação a uma de suas variáveis. Repetindo, vamos aprender neste exato momento a determinar o grau de um monômio e, em seguida, vamos aprender a determinar o grau de um monômio em relação a uma de suas variáveis. Tá bom? Como é que determinamos o grau de um monômio? Somando os Professor, expoentes Variáveis. das variáveis. Diga, Alice. professor, deixa eu te falar uma coisa. Ariel, eu acho que o celular dele tá com problema, né? Aí ele tá colocando as respostas no chat. Aí ele falou que roubaram as respostas dele. Certo. O celular dele está com problema. Tudo bem. Então, vou registrar aqui a participação do nosso nobre aluno, colega de vocês, Ariel. Ele já falou aqui as contribuições anteriores sobre o preço do pastel, 7,5x, 7,50x também, mesma resposta. E 22,50 ele multiplicou 7,50 vezes 3 pastéis, encontrou
o pagamento de R$ 22,50. Ok. Eu agradeço a Alice do oitavo D por esse comentário. Obrigado, viu? De Qualquer nada. problema que vier surgir, pode me comunicar, tá bom? Podemos seguir, gente? Sim. Sim. Pronto. Vamos determinar o grau de um monômio e, em seguida, o grau de um monômio em relação a uma de suas variáveis. Bom, para determinarmos o grau de um monômio, basta somarmos os expoentes das variáveis. Aí agora, pessoal, vocês têm que saber identificar quem são os expoentes das potências. Temos aqui x elevado a 2. Quem é o expoente de x elevado a 2? 2. 2. Pronto, vamos escrever aqui. Mais, quem é o expoente da potência y elevado a 5? 5. 5. 2 mais 5 é igual a... 7. Então, podemos dizer que este monômio é de que grau? Sétimo. Monômio do sétimo grau. Difícil? Peraí, não calcula? Não, foi de boa. Ô, professor, aí seria 6 vezes xy elevado a 7, ou por 7, no caso? Não. Aqui só quer saber o grau. Ah, Aqui tá, não entendi. efetua a operação dentro do monômio, não. Aqui só Ah, quer saber o grau. O monômio, eu posso escrever aqui embaixo, ó, o monômio 6x elevado a 2, y elevado a 5, é de que grau? 7. Sétimo grau. Gil Gleidson falou alguma coisa aqui. O 6 não usa por quê? Ele tava falando da Porque, mesma coisa aqui, ó. porque 6 é coeficiente. 6 é o coeficiente. E para determinarmos o grau de um monômio, somamos os expoentes das variáveis. Entendeu? Você pode responder no chat, viu, Gil? Se você entendeu ou se não entendeu. Tá bom? Bom, aí no exemplo abaixo temos aqui o seguinte monômio, 1/3 AB. Quem é o expoente da variável A? Muito bem, Ariel. Chegou na frente de todo mundo. Ariel já respondeu aqui no chat. É do segundo grau, não é isso? Por que é do segundo Isso. grau? Alguém pode ler o que Ariel postou no chat? Porque o A e o B estão elevados à potência de número 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Pronto, A elevado a 1, B elevado a 1 e 1 mais 1 é igual a 2. 2. E aí, gente, o que vocês acharam? Cheio de boa. Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não sabem determinar o grau de um monômio, não vão saber determinar o grau de um polinômio. Certo? Se vocês não sabem somar ou subtrair os monômios, não vai saber somar ou subtrair os polinômios. Então, este assunto aqui é super importante. Bom, agora, gente, vamos aprender a determinar o grau de um monômio em relação a uma de suas variáveis. O grau de um monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Repetindo, o grau de um monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Se eu perguntar aqui para vocês, qual é o grau
do monômio 6, x elevado a 2, y elevado a 5, em relação à variável x. Vocês vão me dizer que este monômio é de que grau? 2. Exatamente. Segundo grau. Resposta: segundo grau em relação à variável X. X. em relação à variável x. E se por acaso for em relação à variável y? Deixa eu só terminar de Você- escrever aqui para vocês responderem, tá bom? É. Rapidinho. Porque eu não sou muito bom e ágil na escrita no computador, não. X, desculpe. Que é x. Se eu mudar aqui a pergunta, qual é o grau do monômio 6x elevado a 2, y elevado a 5, em relação à variável y? 5. 1 grau. 5, quinto Quinto grau. Muito bem. Tome cuidado, porque na prova pode ter perguntando qual é o grau de um monômio e pode ter o quê? Qual é o grau de um monômio Qual é em o relação à grau da variável variável? x. Entenderam? Entendi. Se pedir para determinar o grau de um monômio, vocês somos expoentes das variáveis. Ok? E se pedir para determinar o grau de um monômio em relação a uma de suas variáveis, aí você vai olhar para o expoente da variável considerada. Se for a variável x, você olha para o expoente da variável x. Se for a variável y, você vai olhar para o expoente da variável y. Qual é o monômio, qual é o grau, aliás? Eu vou escrever aqui um expoente diferente aqui, viu? Vou colocar b elevado a 2. Certo? AB elevado a 2. E vocês vão me responder agora qual é o grau desse monômio em relação à variável b. 2. 2. Segundo grau. Pronto. É do Segundo grau. segundo. B. Em relação ao B. Pronto. Qual é o grau 2. Segundo. desse monômio em relação à variável b? Aí vocês responderam, é de que grau? Segundo. Ou seja, segundo grau. Se eu mudar a pergunta, qual é o grau desse monômio em relação à variável a? Primeiro. Primeiro grau. Então vou apagar aqui. Bom, alguém quer tirar o print? Eu. Pode tirar o print. Ariel respondeu quinto grau em relação ao primeiro exemplo, o y, e no segundo exemplo, em relação à variável a, o segundo monômio é do primeiro grau. Podemos seguir, pessoal? Sim. Pronto. Eu vou interromper a gravação aqui para separar os dois vídeos, a do conteúdo e da correção, tá bom?